Amém. Bom dia, igreja. Você está feliz nessa manhã por estar na presença do Senhor? Amém? Tem lugar melhor do que estarmos na presença dEle. Amém? Esse é o melhor lugar. Como é bom ouvirmos, não é? Como igreja, esse mover de adoração. Nesse lugar Deus fala conosco. Amém? Algo vai sendo gerado no nosso coração. Como é precioso. Como eu amo a casa de Deus. Você ama a casa de Deus? Você ama Jesus? Amém? Você ama estar nesse lugar? Glória a Deus. A gente está numa série esse mês sobre os ensinamentos de Jesus. Quem aqui ama aprender com Jesus? Ele é o nosso modelo, amém? Jesus é o nosso modelo. Ele é a nossa razão, não é, de viver. Ele é a razão de nós estarmos aqui nessa manhã. Então, abra o seu coração para aquilo que Ele quer revelar na sua vida nessa manhã. Amém? O pastor já orou, mas eu queria que você colocasse agora a mão no seu coração, que você se aquietasse na presença do Senhor, entregando toda e qualquer preocupação, aquilo que às vezes pode vir para tentar distrair, para tentar roubar aquilo que Jesus quer revelar no teu coração nessa manhã. Entrega para Ele. Às vezes é uma situação na sua casa, né? Às vezes não é nenhuma preocupação, às vezes é a correria, a demanda da sua semana. Entrega para o Senhor. Fala, Deus, eu quero estar com o coração completamente inteiro na Tua presença. Eu quero nessa manhã, como já foi declarado, ter esse coração sedento, faminto por Ti, Jesus. E eu quero entregar, Pai. Dá nome para aquilo que você precisa entregar. Eu quero entregar. Às vezes você está preocupado até com o almoço que você precisa preparar. Não é? Entrega para o Senhor. Fala, Deus, nada vai roubar aquilo que o Senhor tem para mim nessa manhã. Eu vou aprender contigo nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Então, fica posicionado aí na sua cadeira, porque Deus vai falar. Amém? Então, os ensinamentos de Jesus. Hoje eu quero falar sobre um dos ensinamentos que Jesus, né, tem ali na palavra, algo que os discípulos pediram para Ele, que é sobre a oração. Quem é que ama orar? Quem aqui conhece esse lugar da oração? Quem aqui tem intimidade com o lugar secreto? É sobre isso que nós vamos falar. Uma coisa interessante a gente observar na palavra, que os discípulos caminhando com Jesus, eles podiam ter pedido tantas coisas para Jesus, não é? Se você pudesse pedir algo para Jesus nessa manhã, o que você pediria? Às vezes você pediria uma cura. Às vezes você pediria para Jesus, Jesus nos ensina a expulsar demônio. Jesus nos ensina a orar por cura. Jesus nos ensina a fazer isso, a fazer aquilo. Tantas coisas que nós poderíamos pedir para Jesus, não é? E esses discípulos também, como eu e você, poderia ter pedido tantas coisas, mas eles pedem para que Jesus ensinasse eles a orar. Com certeza eles já tinham visto modelos de oração, porque já eram homens que conheciam Deus. Mas eles começaram a caminhar com Jesus, e eu creio que eles viram algo diferente ali. E eles pedem para Jesus isso, nos ensina a orar. E nós vamos falar sobre isso, amém? Então, por onde Jesus passava, ele ensinava um princípio. Mateus 4:23 diz assim: Jesus viajou toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças. 3 coisas Jesus fazia. Ele ensinava, ele anunciava as boas novas e ele curava todos os tipos de enfermidade. Então, só aqui a gente já poderia, não é, parar e pregar tantas coisas, aprender tantas coisas com esses 3 pontos aqui. E era isso que Jesus fazia. Ele ensinava, ele anunciava as boas novas e ele curava todos os tipos de enfermidade. Quem aqui tem enfrentado luta na área da saúde? Eu tenho enfrentado algumas situações na minha saúde. E quando eu fui ler esse texto, eu falei, Jesus, o Senhor está dizendo para mim aqui, que o Senhor cura todos os tipos de enfermidade. Desde uma simples dor de cabeça, até aquele diagnóstico, que não tem mais o que fazer. Você crê no poder da cura? Então eu sinto de orar nessa manhã.
Você que está enfermo, eu queria, ou passando por uma área da saúde, eu queria que você levantasse as suas mãos. Isso. Você que está vendo essas mãos levantadas, você vai interceder por esses irmãos agora. E você vai orar essa palavra. Porque Jesus está dizendo que Jesus, Ele curava todos os tipos de enfermidades. E nós vamos orar nessa manhã. Em nome de Jesus. Senhor, sobre a Tua palavra, Pai, nós oramos nessa manhã. Declarando, Senhor, que, ó Deus, por onde o Senhor passava, Senhor, o Senhor ia curando todos os tipos de doenças, de enfermidades. E eu declaro cura sobre o Teu povo nessa manhã. E também tomo posse da cura sobre a minha vida nessa manhã, Senhor. Crendo a Deus que o Senhor continua sendo o mesmo Deus ontem, hoje e para todo sempre, Pai. Ó Deus, e nós tomamos posse nessa manhã. Jesus, toca-nos, Pai. Em nome de Jesus, que possamos sair daqui, Senhor. Ó Deus, completamente curados, Pai. Visita os meus irmãos nessa hora. Seja uma doença física, emocional, espiritual, que cada um possa experimentar do toque do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, queridos? Isso é uma promessa. Todas as vezes que você estiver enfrentando uma situação, você vai orar essa palavra, amém? Amém, queridos? Nosso Deus continua sendo o mesmo. Então, Jesus tinha esse propósito, Ele ensinava, Ele anunciava e Ele curava, não é? As pessoas. Mateus 5, 1 e 2 diz assim: certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte, ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Então Jesus ensinou muitas coisas, e uma delas foi sobre a oração. Lucas 11, 1 diz assim: certo dia Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Essa é a tua oração nessa manhã? Quem aqui deseja aprender a orar com Jesus? Nós precisamos conhecer esse lugar, amém, queridos, da oração. Eu creio que a oração é uma das maiores armas que nós temos para enfrentarmos as batalhas que todos nós temos. A oração, ela é uma arma poderosa que nós precisamos aprender, amém? A usar da forma correta. Então Jesus ensina, não é? A orar. A oração é o que mantém a chama do nosso coração acesa. A oração demonstra o nível de relacionamento que nós temos com o Senhor. A oração demonstra o quanto nós amamos a presença do Senhor. A oração, ela revela o tipo de relacionamento que nós temos com o Pai. De que maneira você enxerga a oração? Qual é a definição que você tem de oração? Existem muitas definições. Se eu for perguntar para você hoje, o que é a oração para você? A oração é falar com Deus, né? É uma das maiores definições. Mas para mim, queridos, uma demonstração, uma revelação, não é? Aquilo que eu creio que é a oração, é um relacionamento entre eu e o Pai. Porque oração é falar, é um relacionamento, oração é onde nós falamos e onde nós ouvimos. Na oração a gente não fica só ali falando. Nós também precisamos parar para ouvir o Senhor, amém? Deus fala conosco. Então, para mim, queridos, a definição de oração é o relacionamento entre duas pessoas que se amam. Você ama Jesus? Então, se você ama Jesus, você precisa desejar, crescer, aprender a orar. Amém, queridos? Então, a oração é esse relacionamento, essa dependência. Jesus deixou o modelo de oração na palavra. E esse modelo está lá no livro, primeiro a gente vai ler Lucas, capítulo 11, verso 2, e depois nós vamos ler Mateus 6, de 5 a 9. Então, quando os discípulos pedem, né, para Jesus ensinar eles a orar, Jesus traz esse modelo de oração. Fala assim comigo, modelo de oração. Amém? É um modelo. Então, nós vamos aprender
a partir desse modelo. Lucas 11:2 diz assim: Jesus disse: orem da seguinte forma: Pai, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. E Mateus ele vai detalhar um pouco mais, não é? Qual é a postura, como nós devemos desenvolver a nossa vida de oração. Mateus 6:5-9 diz assim: quando vocês orarem, não seja como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então seu pai que observa em segredos recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não seja como eles, pois seu Pai sabe exatamente o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então, Jesus aqui, nesse capítulo, ele nos ensina o que fazer e o que não fazer. Então, é muito interessante quando você vai estudar o modelo da oração. Ele está ensinando, olha, isso aqui você não deve fazer. Você precisa fazer isso aqui. Então, queridos, né, Jesus ensinava a não sermos religiosos, e sim desenvolvermos um relacionamento com o Pai. É isso que ele está ensinando. Os religiosos não conhecem o secreto. Os religiosos, não é? Eles gostam das praças. Entre aspas. Eles gostam de ser visto pelas pessoas. Eles gostam do título. Eles gostam da aparência. Mas aquele que tem um relacionamento do Pai, com o Pai, ele gosta do secreto. Ele gosta daquele momento íntimo, onde fica somente ele e o Senhor. E Jesus é o nosso modelo. A Bíblia diz por muitas e muitas vezes, Jesus se retirava para estar a sós com o Pai. Queridos, uma das maiores, não é, armas que nós temos é o secreto. É nesse lugar onde o Senhor vai revelar coisas, né, grandiosas, onde nós não vamos entender nada, mas nós vamos confiar, como foi cantado nessa manhã profeticamente. Então os religiosos, eles gostam, não é disso, eles gostam de se aparecer, mas a oração do Pai Nosso nos revela uma prática que vai muito além de uma vida religiosa. Ela nos ensina a crescer em um relacionamento. Queridos, há uma urgência em crescermos na oração. A falta de oração nos torna pessoas distraídas com as coisas desse mundo. Um cristão que não ora é um cristão que fica ali, não é, de uma vida muito frágil. Não consegue permanecer diante das dificuldades. E quando nós estamos enfrentando uma batalha, o Senhor quer nos atrair para este lugar. Esse lugar da presença. Esse lugar onde o nosso coração é revelado. Amém, queridos? A oração é um chamado ao reconhecimento das nossas necessidades pela presença do Senhor. Precisa ter em nós um desejo, um desespero por esse lugar. No secreto tem recompensas. No secreto nós somos moldados. No secreto nós somos transformados. No secreto nosso coração é revelado. No secreto, queridos, não tem máscara. No secreto, nós somos aquilo que nós somos. Porque nós podemos, não é, ter posturas religiosas. Nós podemos levantar as nossas mãos, nós podemos ajoelhar, nós podemos ter tantas práticas da oração. Mas nem sempre isso tem transformado o nosso coração. A obra de Deus, ela é de dentro para fora. É no secreto, queridos, que nós somos de fato reconhecidos.
que nós somos moldados, que nós somos ensinados, que o Senhor nos leva a esse lugar de quebrantamento. Então, quando o Senhor começa a ensinar, Ele diz, e quando orar? Fala de uma prática. Vai para o teu quarto, fecha a porta, vai para esse lugar. Um lugar onde nós não vamos ser distraídos por coisas, e nem para manter uma aparência, mas nós vamos simplesmente para esse lugar, porque nós queremos estar com o Pai. Uma vida de oração, queridos, é a prova da verdadeira dependência de Deus. Em João 15, verso 7, diz assim, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Aqui está falando de uma vida de oração. Olha, se a palavra permanecer em você, se vocês permanecerem em mim, quando vocês forem orarem, quando vocês forem pedirem, aquilo que vocês pedir vai ser concedido. Mas não vai ser concedido, querido, segundo aquilo que nós achamos que é bom para nós, mas aquilo que o Senhor acha que é bom para nós. Ontem nós tivemos um tempo tão precioso. Quem estava aqui ontem à noite, jovem ou adolescente que estava aqui? Queridos, que tempo precioso da presença de Deus, do derramar de Jesus nesse lugar. Jovem se quebrantando, adolescente se quebrantando. Foi um momento intencional, uma busca desse secreto, de rasgar o nosso coração diante do Senhor, de pedirmos perdão, de nos arrependermos de uma vida que muitas vezes, queridos, é levada para uma autossuficiência, um orgulho, que muitas vezes nós perdemos a direção para a nossa vida. Como nós precisamos desse secreto, como nós precisamos ir para esse lugar, não só quando o problema bateu na nossa porta, mas precisamos ir para esse lugar simplesmente porque amamos Jesus. Porque amamos o Senhor, porque amamos a sua presença. Porque não tem lugar melhor para estar do que estar com Jesus. Simplesmente por isso. Por isso precisa haver uma urgência no meu coração e no teu coração, por aprender a orar com Jesus. Não formas religiosas, não orações bonitas, mas orações verdadeiras, de um coração puro e quebrantado. O Senhor quer nos levar para esse lugar, queridos. O Senhor quer te levantar como intercessor nesta casa. Mas também quer levantar pessoas intercessores pela sua vida. Intercessor precisa de intercessor. Mulheres de oração precisam caminhar com mulheres de oração. O Senhor deseja levantar, queridos, nesses dias, um exército de homens e mulheres que oram. Amém? A oração, a vida de oração, é a prova verdadeira da nossa dependência. Quando oramos, nós buscamos do alto a direção, a sabedoria, e entendemos que as coisas não são mais do nosso jeito, e sim do jeito do Senhor. Então, querido, existem algumas razões básicas que nos impedem de orar. Eu vou citar algumas aqui. A primeira dela é a falta de fé. Aonde não tem fé, não tem oração. A Bíblia diz que nós precisamos ter fé ao nos aproximarmos dele. A gente precisa crer que ele existe, que ele é um galardoador daqueles que o buscam. Precisa ter fé no nosso coração. Querido, o que te faz ajoelhar no chão? Nós estamos vendo Jesus aqui? Não. Mas a nossa fé sustenta que ele está aqui. Porque a Bíblia diz que aonde estiverem 2 ou mais reunidos no seu nome ali, ele está. Então a nossa fé sustenta isso. Por isso nós oramos. O que te faz levantar as mãos nesse lugar? O que te faz dançar nesse lugar? O que te faz? É a tua fé.
Então nós precisamos crer que a presença de Deus está nesse lugar. E a fé, ela vai gerando algo dentro de nós, amém? Então, uma das razões que nos impede de orar é a falta de fé. Uma outra razão que é muito comum, se eu fosse fazer aqui, não é? Perguntar para vocês aqui, tenho certeza que seria uma das primeiras coisas que vocês citariam. Não é a falta de disciplina e determinação. Nós precisamos desenvolver. Primeiro é a disciplina, depois vem o prazer. É assim tudo na nossa vida. E a vida espiritual também é assim. A nossa vida de oração também é assim. Precisa haver uma disciplina, queridos. Nós precisamos separar na nossa agenda, que seja 5 minutos do seu dia. Você precisa decidir para esse lugar. Fechar as portas para tudo aquilo que te atrapalha. Tudo aquilo que vai te distrair. Fala, agora eu vou ter o meu tempo com Deus. E você vai fechar a porta, seja do teu quarto, seja do ambiente onde você está. Agora eu vou estar sós com Jesus. Então isso é uma disciplina, até isso, querido, se tornar uma dependência. Algo que você não consegue mais passar o dia sem estar nesse lugar. Por entender que é nesse lugar que o Senhor vai te sustentar. É nesse lugar que os céus vão se abrir. É nesse lugar que vai haver um movimento no mundo espiritual. Amém? É nesse lugar. Então a falta de disciplina e determinação. A falta de conhecimento. Falta de revelação na palavra de Deus. Se os discípulos estavam perguntando para Jesus, é porque eles não tinham conhecimento. Eles precisavam de algo a mais. E eles falam, Jesus nos ensina a orar. Então a falta de conhecimento muitas vezes nos impede. O orgulho, a soberba espiritual, não é? Aquela pessoa, sabe, querido, que, não é? Ela confia no braço dela. Ela faz tudo, depois ela vai para a oração. E nós temos que inverter isso. Primeiro eu vou para o secreto, depois eu vou fazer as coisas. Se você tiver 10 coisas para fazer, ore antes. Sabe, o problema muitas vezes é, eu não tenho tempo, pastora. Eu não tenho tempo para ir na reunião de oração, eu não tenho tempo para orar na minha casa, minha vida é uma correria. Sabe por que a tua vida é uma correria? Porque não tem ordem. Lembra que nós ministramos da outra vez? Aonde não tem ordem, não tem paz. Queridos, e a tua vida de oração vai ajudar você a trazer. Corri, não cheguei a lugar nenhum. Não fiz nada. Você que é vendedor, às vezes você bateu de porta em porta, não sei se faz venda dessa forma ainda, né? Hoje é tudo muito online, não é? Mas às vezes você é um vendedor e você bate de porta em porta, trabalhou muito, visitou muitos clientes, mas chegou no final do dia, nada. Mas quando você vai para esse secreto, você vai começar a apresentar a tua agenda diante de Deus. Dizer, Deus, quais são os clientes que o Senhor deseja que eu visite hoje? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça nesse dia, Senhor? Queridos, e o Espírito Santo vai começar a conduzir. Ele vai começar a fechar portas que não são necessárias. Vão começar a abrir portas que são necessárias para você. Então é esse lugar da oração que nós precisamos conhecer. Nós precisamos mudar, sabe, queridos, o topo da nossa agenda. A nossa vida com Deus não pode ser a última coisa, precisa ser a primeira coisa. Precisa ser a prioridade. Eu não vou sair da minha casa enquanto eu não for para o secreto. Enquanto eu não for para esse lugar. Se você precisa estar 7 horas no teu trabalho, queridos, levanta meia hora antes, 1 hora antes. Isso tem a ver com organização, com prioridades. De saber o que é importante na tua vida. Amém? E muitas vezes o orgulho não nos permite. A oração é um reconhecimento de que nós não somos capazes de realizar nada sozinho. Essa é a oração. Se o próprio Jesus foi para esse lugar, queridos, quem somos nós? De achar que nós temos uma capacidade de resolver as coisas. Nós precisamos conhecer esse lugar. O Senhor quer levantar homens e mulheres, amém, queridos? Que depende do Senhor. Muitas vezes o que nos impede também de estar nesse lugar são obstáculos que o próprio Satanás coloca. Às vezes o diabo vai começar a preparar ciladas para você. E a distração vai impedir você de ir para esse lugar.
Nós precisamos, queridos, discernir entre o bem e o mal. Nós precisamos discernir o mundo espiritual. Nós precisamos nos posicionar e dizer: diabo, aqui não. Você está tentando fazer de tudo para que eu não vá para esse lugar, mas aqui não, Satanás. Na minha casa, reina a presença do Senhor. E às vezes ele vai começar a colocar situações, uma apatia espiritual. Uma apatia espiritual, queridos. Vai começar a querer dominar o seu coração. Você vai começar a se afastar. De repente você está sentado, né? Na beira do caminho. Jesus está chamando a gente para esse lugar, amém? Não mais para uma frieza. Às vezes as distrações com as coisas desse mundo. Como nós nos distraímos com isso aqui? Não é? Ficamos tanto tempo. Horas e horas e horas e horas. A gente conhece a vida de todo mundo. Não é? Queremos estar por dentro de tudo. Mas conhecemos tão pouco. Isso aqui precisa ser a prioridade na nossa vida. As distrações desse mundo, queridos. Nós somos distraídos para aquilo que é bom. Não é verdade? O Senhor está nos chamando nessa manhã, amém? Quem deseja crescer na sua vida de oração? Eu creio que todos aqui desejam. Sair de um nível de práticas religiosas e ir para um nível de um relacionamento com o Pai. Amém, queridos? Esse é o desejo do meu coração. Que muitas áreas eu também preciso crescer. Então, através da oração, algo sobrenatural acontece. Nós temos um exemplo na palavra de Deus, no livro de Daniel, capítulo 10, você pode ler depois. Nós compartilhamos esse texto com os líderes na última reunião de liderança. Queridos, como é tremendo o mover no mundo espiritual pela oração. Como é lindo o que Deus faz. A Bíblia diz que Daniel estava lá clamando. De repente, o anjo bate no ombro dele. E diz assim que as orações dele tinham sido ouvidas. Mas que durante 21 dias, houve uma grande batalha no mundo espiritual. Mas por causa do clamor, do coração humilde de Daniel, a Bíblia diz que desde o primeiro dia que ele começou a orar, o Senhor já estava ouvindo as orações. Vai haver um momento, queridos, que você vai receber um toquinho aí em você. As suas orações foram ouvidas. Há um movimento no mundo espiritual. Quando oramos, Deus libera respostas, amém? As nossas orações movimentam os céus. Precisamos ir para esse lugar da oração com essa expectativa. Deus está movendo, os céus estão se movendo, algo está acontecendo. Quando você ora a palavra, creia que algo está acontecendo. A oração é uma arma de guerra. Ela nos ajuda a vencer os nossos inimigos que se levantam para nos paralisar. O inimigo sempre vai vir contra você. Mas quando você vai para esse lugar, você entende, queridos, que a tua luta, você não vai vencer ela sozinha. Você vai vencer através da oração. Então, quando você vai para esse lugar, para esse secreto, quando você derrama o teu coração, você precisa ter esse conhecimento, essa revelação de que algo está acontecendo no mundo espiritual. Você não pode ir para a oração de qualquer jeito. Não pode haver, queridos, não é? Essa apatia. Você precisa ir com esse coração quebrantado. Deus, eu estou aqui. Às vezes você vai ter que abrir o teu coração. Eu não estou com vontade de estar aqui. Mas eu estou aqui por obediência. Eu estou aqui, Senhor, porque eu reconheço que esse é o único lugar que eu vou ter resposta para aquilo que eu preciso.
Esse é o único lugar onde eu vou crescer, onde eu vou ser curada, onde eu vou ser restaurada. Querido, nós vivemos dias muito difíceis. Quem caminha perto de nós sabe do que eu estou dizendo. E teve momentos que eu falava assim para Jesus: Jesus, eu só quero te ver. Eu não quero mais nada. Eu só preciso te ver. No meio de toda essa circunstância, eu preciso te ver. E nesse lugar, queridos, vi uma visitação da presença de Deus, aonde a paz que vinha sobre o meu coração era algo que eu não podia explicar. E tem sido assim todo esse tempo. E a gente vai crescendo. E a gente vai amadurecendo. E a gente vai entendendo que Deus nunca perdeu o controle. Nunca. Deus quer nos levar a esse lugar, porque nós caminhamos, queridos, para o grande dia. Mas nós também estamos caminhando para dias difíceis, que se nós não conhecemos o lugar secreto da oração, nós não vamos resistir os dias maus. Não vamos. Ontem o meu coração se quebrantou por ver esses jovens do jeitinho deles, querendo mais de Jesus. Mais de Jesus. E eu vejo, sabe, queridos, que nós como pais precisamos ajudar os nossos filhos a encontrar esse lugar. Você que é um pai do secreto, isso vai tornar muito mais fácil o teu filho encontrar esse lugar. Muito mais fácil. Deus está nos chamando, amém, queridos? A oração, ela é uma arma que vai nos ajudar a vencer. E eu quero falar sobre duas áreas, que eu creio, são várias, mas duas que eu percebo, que são uma das maiores batalhas na nossa vida. Duas áreas que precisamos orar se desejamos avançar. Uma delas é vencer a ansiedade. O Senhor quer nos ajudar, amém, queridos? A ansiedade é um tema que a palavra de Deus, ela fala em muitos, muitos livros. Muitos. Se a Bíblia ensina que nós devemos apresentar as nossas ansiedades ao Senhor, porque o Senhor já sabia que nós íamos ser ansiosos. Não é verdade? Então nós precisamos aprender esse lugar. A oração nos ajuda a vencer a ansiedade. Ela também precisa ser, não é, uma arma para nós nessa área. Temos outras ajudas naturais, que muitas vezes é necessária uma busca. Mas a oração, ela precisa ser a sua primeira escolha. 1 Pedro 5,7 diz assim: entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Quem aqui crê que você é cuidado pelo Senhor? Todas as áreas da sua vida, amém? Todas as áreas. Filipenses 4, 6 a 7 diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentam a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. Então a palavra está dizendo, olha, não vivam preocupados. Quando você vai para a palavra, você vai lá para Mateus, não é? 6:33, o que Jesus fala? Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Jesus já estava ensinando os discípulos, olha, não fique preocupado com aquilo que você vai comer, com aquilo que você vai vestir. Não se preocupe com essas coisas. E Paulo está reforçando isso aqui para a igreja.
Ele está dizendo, olha, não viva preocupados, não é com coisa alguma. Ao invés disso, fala para quem está do teu lado, ao invés disso, ore ao Pai. Amém? Ao invés disso, tome uma decisão. Tome uma decisão. Ao invés de você perder noites de sono, ao invés de você ficar de um lado para o outro, ansioso, a ansiedade é medo daquilo que está por vir. Ao invés disso, vai para o secreto. Ao invés disso, vai para um lugar seguro. Ao invés disso, vai para a presença do Pai. Ao invés disso, busca as coisas do alto. Ao invés disso, não é? Ore a Deus pedindo aquilo que precisa. Mas olha que lindo isso aqui. Mas também agradecendo por aquilo que você já recebeu. Quem aqui tem recebido coisas preciosas da parte de Deus? Amém? Então nós vamos pedir aquilo que nós precisamos, mas nós não podemos nos esquecer de agradecer, queridos. A gratidão, ela vai fazer toda a diferença na sua oração. A gratidão, ela vai proteger o teu coração da amargura. A gratidão vai fazer você lembrar dos feitos do Senhor. E mesmo nos momentos de luta, você vai começar a lembrar, Deus, essa área eu ainda não alcancei, mas eu quero te agradecer porque essa aqui eu já alcancei. Quando você olha para a sua vida, queridos, você precisa observar aquilo que Deus já fez na sua vida. E não um coração ingrato, que muitas vezes você fica naquele lugar, nada acontece na minha vida, só acontece na vida do vizinho. Isso é uma mentira. Então Paulo está ensinando, olha, vocês precisam pedir sim, mas vocês também precisam agradecer por tudo aquilo que ele já fez. Quando isso acontecer, o que nós vamos experimentar? A paz, que vai guardar os nossos pensamentos. Querida, a nossa maior luta é aqui, é na nossa mente. Como nós precisamos. E eu quero dar uma dica para você, quando você estiver com muita luta nos seus pensamentos, divida com alguém. Ligue para uma cobertura. Se o teu esposo é um homem, de Deus, você vai pedir para ele, amor, põe a mão sobre a minha cabeça e ore por mim. Porque é uma batalha na minha mente. Há uma luta nos meus pensamentos. Eu não estou conseguindo romper. Ligue para aquilo que cobre, aquele que... Gente, eu estava vivendo isso esses dias. Muitas lutas. E Samuel, vem aqui. Amor, ora comigo. Põe a mão na minha cabeça. E ele põe mesmo. E ora. E repreende. E declara a palavra. Querido, o primeiro momento, a gente sai ali do mesmo jeito. Não estou dizendo que é um botãozinho que você liga e desliga. Eu estou dizendo que são posicionamentos que você toma. Que quanto menos você perceber, algo foi gerado dentro de você. E você sai daquele lugar que você está e você se posiciona. E você começa a andar numa direção diferente, amém? É assim que acontece. Então, mulher de Deus, pega a mão do teu marido e põe na tua cabeça. Fala, ora aí comigo. Ora porque eu quero mudar de direção. Às vezes ele não vai falar nada. E não fica ensinando ele a orar, tá bom? Ele tem que aprender com Jesus, não é com você. Amém? Não fica ensinando ele a orar. Ele vai pôr a mão na tua cabeça e vai orar. Sai em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém, queridos? É com Jesus. Mas nós precisamos ir para esse lugar. Mas muitas vezes o orgulho vai impedir você de ir para esse lugar. O orgulho vai fazer você tentar vencer sozinho. Não vou pedir não. Ele sempre é do mesmo jeito. Não. Pisa na cabeça do diabo. Quando você se posiciona na palavra de Deus, você pisa na cabeça do diabo. É assim que Jesus venceu, pela palavra. Amém? Para de achar, queridos, que você precisa ser movido por aquilo que você sente. Vida com Deus não é dessa forma. Nós não crescemos por aquilo que sentimos, é pela fé, amém? Eu não estou sentindo. Aí o que você tem que fazer?
Ai, não estou sentindo vontade de ir na oração. É aí que você precisa vir. Eu não estou sentindo de ir para o lugar secreto. É aí que você precisa ir. Eu não estou sentindo de pedir oração para o meu líder. É aí que você precisa pedir. É andar na contramão daquilo que você sente, queridos. Fé não é movido por sentimento. A nossa vida precisa ser movida por fé. Se a Bíblia está dizendo que eu preciso, ao invés disso, eu preciso ir para o lugar da oração, é sobre essa palavra que eu vou lançar minha rede, amém? É águas profundas. Ah, Jesus, mas eu já fiz tanto isso. Eu já orei tanto, eu já busquei tanto. Mas lança de novo. Faz de novo. Porque algo está acontecendo no mundo espiritual, queridos. Os nossos olhos não estão abertos para enxergar. Mas no mesmo ambiente, onde há a presença de anjos, há a presença de demônios. E você precisa compreender isso. Há uma batalha no mundo espiritual, pela tua vida, pela tua salvação, pelo teu crescimento, pela tua família, pelo teu ministério. Há uma batalha no mundo espiritual, pelo teu filho que está no mundo. Há uma batalha no mundo espiritual, por aquilo que o inimigo, queridos, tem tentado roubar. Precisa haver um posicionamento. Não dá para ficar ouvindo a nossa alma. É necessário dizer, alma quieta, te louve ao Senhor. São posturas que nós precisamos ter. Há muitos motivos, queridos, que eu teria para não estar aqui. Mas eu não sou movida por motivos, por sentimentos, mas é pela palavra. Vocês não conseguem imaginar a luta que eu enfrentei para estar ministrando essa palavra hoje. Até no último momento, eu queria falar para o Samuel, prega você, porque eu não vou dar conta. E eu não vou dar mesmo. Se o Espírito Santo não agir, eu não dou conta mesmo. Há uma batalha, meu querido, pela sua vida. É tempo de crescer, é tempo de amadurecer. É tempo de entender que é algo, queridos, que Deus estabeleceu como um propósito. É tempo de se posicionar. Amém, queridos? Então, nós precisamos da oração para ajudar, não é, a vencer essa ansiedade. No secreto nós vamos experimentar cura para a nossa alma, amém? Esse é o lugar mais seguro. Esse é o lugar mais seguro. Esse é o lugar da presença do Senhor. E mais um ponto, a oração nos ajuda a não cair em tentação. Todos nós somos tentados. Ser tentado não é pecado. Pecado é quando nós caímos na tentação. E eu estou falando, queridos, tentação em todos os níveis. Não é apenas uma questão moral, mas nós somos tentados a desistir. Quantas vezes? Então, quando nós conhecemos o lugar da oração, olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, 13. Jesus ensinando, né, a oração, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nos livra do inimigo. O Senhor não nos deixa, não nos permita. Queridos, isso é reconhecer que nós vamos ser tentados. Isso é reconhecer que tem áreas da nossa vida que são mais frágeis. Às vezes aquela área que eu sou forte, às vezes a minha filha ainda não alcançou, ou ao contrário. Cada um sabe as suas batalhas. Você sabe aquilo que você tem enfrentado. E esse é o lugar da oração, da humildade. Senhor, não me deixa cair. Senhor, me ajuda, me livra, Senhor. Me livra. Mateus 26, 41, quando Jesus estava no Getsêmani, não é? Olha o que ele fala para os discípulos. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Aqui aumentou o nível. Não é apenas orar, mas nós precisamos vigiar.
Às vezes você até ora, mas você não vigia. Você não vigia os seus pensamentos. Você não vigia os seus sentimentos. Você não vigia os seus relacionamentos. Você não vigia os seus olhos. Você não vigia onde você tem colocado os seus ouvidos. Querido, tudo que nós alimentarmos dentro de nós vai crescer. O que você tem alimentado? Nós precisamos vigiar e orar. Vigiar fala de um estado de estar atento. Nós precisamos estar nesse lugar. Uma pessoa que não tem uma vida de secreto, ela não percebe o perigo chegando. Quanto mais você ora, mais você vai perceber. Mais você vai crescer. 1 Pedro 5, 6 e 9 diz assim: portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele o exaltará. Entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Estejam atentos e tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembre-se de que os seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. A nossa maior arma contra o inimigo, queridos, é a humildade na presença do Senhor. Quando nós humilhamos, queridos, tudo começa. Quando nós nos humilhamos diante do poder de Deus. Então, como que nós vamos vencer o inimigo? Quando tem essa humildade no nosso coração. Olha o que a palavra está dizendo. Portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus. É o primeiro passo. Amém? É o primeiro passo. Nós precisamos nos humilhar. Tiago 4, 7, 10 confirma essa palavra. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam o diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Precisa haver humildade no nosso coração. Ir para esse lugar da presença de Deus, reconhecendo quem nós somos e quem Ele é. É esse lugar que Deus nos chama. Sabe, queridos, não somos nós que vamos fugir do inimigo. É o inimigo que vai fugir de nós. Quando nós nos humilhamos, quando nós reconhecemos que não tem a ver conosco, mas tem a ver com o poder de Deus que age em nós. Amém? Esse coração humilde, no secreto, tudo começa com o coração humilde. Ao invés de tentar lidar com os desafios da vida sozinhos, podemos, com o coração humilde, apresentarmos diante do Senhor. A Bíblia diz em Daniel 12, 10, que ele orou por entendimento e se humilhou diante de Deus. Tudo começa, queridos, nesse lugar. Ao invés de você achar que você pode resolver os desafios da sua casa sozinha, vai para o secreto. Ao invés de você achar que você pode resolver a sua vida financeira sozinho, vai para o secreto. Ao invés de você achar que você pode ensinar o teu filho, a tua filha, sozinho, vai para o secreto. Deus nos chama para esse lugar. Não vamos dar conta, queridos, de correr a nossa corrida, lutar com força e suportar até o fim, carregando, muitas vezes, esses pesos na nossa vida, de medo, de aflição, uma sobrecarga. Uma das coisas que Jesus faz, não é nos convidar para esse lugar. Em Mateus, a Bíblia diz isso: vinde a mim, vós que estáis cansado, sobrecarregado. Vinde a mim, vem para esse lugar. Queridos, tem uma parte que é tua.
tem uma parte que é tua. Jesus nos convida a esse lugar. Se tem algo que nós precisamos aprender, é esse lugar secreto. Querido, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos medos são inimigos que vão fazer de tudo para paralisar. Existe um inimigo que está ao teu derredor, esperando uma oportunidade. Quando nós conhecemos esse lugar do secreto, os nossos olhos são abertos. Nós aprendemos a não mais lutar com aquilo que nós achamos, mas aquilo que a Bíblia diz. Um coração humilde é aquele que reconhece: sem ti nada eu posso fazer. João 15, 5. Esse é o coração humilde. Senhor, sem ti eu nada posso fazer. Quantas decisões nós temos tomado sem buscar uma direção na palavra de Deus? Quantas decisões nós temos tomado baseado naquilo que nós sentimos? Enquanto nós precisamos declarar essa palavra: Senhor, sem ti nada eu posso fazer. Queridos, a nossa vida é uma neblina. Não é assim? Hoje nós estamos aqui, mas e amanhã? Nós não sabemos. Como nós precisamos aproveitar ao máximo todas as oportunidades que Deus nos dá. Quem aqui lembra da pandemia? Que tempo difícil, queridos. Onde nós queríamos nos reunir, mas nós não podíamos. Hoje nós podemos, e muitos não querem. Não é assim? Qualquer situação é motivo de não estar na casa de Deus. Qualquer situação é motivo de você não estar envolvido com as reuniões de oração. Querido, oração é uma coluna nesta casa. Se tem algo que nós precisamos priorizar, é a nossa vida de oração. A nossa vida de oração, né? Individual, e a nossa vida de oração coletiva. Quando a igreja se reúne num só propósito. E muitas coisas você vai viver quando você está em oração. Eu já contei um testemunho aqui, mas eu vou repetir, porque a Bíblia diz que nós não podemos esquecer dos feitos do Senhor. E eu me lembro de uma cura, queridos, que começou numa reunião de oração. Eu estava com um problema bem sério de saúde, logo após o nascimento do Tiago, um problema muito grave. E eu estava com muitas dores, e eu fui para a reunião de oração, lá em Londrina também, era uma quarta-feira, também era quarta, né, Samuel? E a gente foi para aquela reunião de oração e tinha um médico na reunião, fazia parte da igreja, e ele olhou para mim e falou: Méris, você não está bem. E eu contei todo o histórico para ele ali, e ele já entrou com uma medicação, e logo após me internou, e eu precisei passar por um processo cirúrgico muito grave. Eu já estava entrando num quadro de infecção generalizada. Tive 2 paradas cardíacas. Estou resumindo aqui. Mas tudo, queridos, veio à luz numa reunião de oração. Às vezes, se eu tivesse ficado em casa naquele dia, e eu tinha todos os motivos para ficar em casa. Eu tinha um quadro de dores constante. Porque na minha cesárea, na cesárea do Tiago, foi deixado um objeto estranho dentro de mim. E aquilo ficou por quase 2 meses. Aquilo infeccionou e virou um abscesso. Aquele abscesso estourou dentro e virou um caos. Sabe, querido, se eu não tivesse naquele lugar, eu não sei o que poderia ter acontecido. Existem coisas que Deus vai liberar sobre a sua vida quando você estiver no coletivo. Nós precisamos, queridos, aprender aquilo que é importante para Jesus. A Bíblia diz que quando a igreja estava reunida, de repente, veio o mover de Deus sobre aquele lugar.
Esses são de repente de Deus que vai acontecer. De repente, Deus usou a vida daquele médico. De repente, uma sentença de morte sobre a minha vida foi mudada. Vocês estão entendendo? Há situações, queridos, que vão mudar na sua vida quando você compreender algumas coisas. Por isso que a falta de conhecimento é algo que te impede de romper na tua vida de oração. E nessa manhã, é uma manhã de ensino. Nós estamos aprendendo, não é? Com Jesus, a orar. A ir para esse lugar secreto. Se você compreender o que o Senhor está falando no teu coração, queridos, eu creio que a sua vida de oração não vai mais ser a mesma. Não vai ser. Que você não vai mais se distrair com as coisas desse mundo. Que você não vai mais tomar decisões movido naquilo que você sente, ou pensa, ou acha. Mas você vai para a palavra. Jesus, o que o Senhor diz sobre isso? O que a tua palavra diz sobre isso? Não é o que a Mary está dizendo, não é o que o Samuel diz, mas é o que a tua Bíblia, o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos ser homens e mulheres que conheçam a palavra, que tenham um desejo de estudar, que tenham um desejo de ouvir a voz de Deus, queridos. Deus fala através da palavra, Deus move através da palavra. Há um lugar que o Senhor nos convida nessa manhã. Há um lugar do secreto, há um lugar da intimidade. Há um lugar do quebrantamento. Há um lugar de cura. Há um lugar onde Deus vai revelar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Jeremias diz isso. Clame a mim e eu te revelarei coisas grandes e ocultas que não sabe. Clame a mim. Clame a mim. Clame a mim. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa manhã. Clame a mim. É nesse lugar que você vai crescer, que você vai amadurecer. É nesse lugar que você vai deixar as coisas de menino e vai se tornar um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Querido, quando nós somos meninos, nós falamos como meninos, pensamos como meninos. Mas quando nós entendemos esse lugar secreto, nós crescemos. E nós deixamos as coisas de menino. Tem coisas que você precisa deixar nessa manhã. Tem coisas que você precisa deixar nessa manhã. Às vezes você precisa deixar a sua autossuficiência. Você precisa deixar a sua falta de fé. Às vezes você precisa deixar nessa manhã, queridos, essa falta de conhecimento. Às vezes você precisa nessa manhã deixar o medo, a ansiedade, a preocupação. Às vezes você precisa deixar nessa manhã a tua vida religiosa, para que você possa alcançar esse lugar na presença do Senhor. O Senhor está nos convidando nessa manhã. Clame a mim, 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 e eu vou te revelar coisas grandes e ocultas. Tem uma história tão linda na Bíblia, daquele cego, quando Jesus estava passando. Ele estava na beira do caminho, sentado, e de repente ele ouve que Jesus estava vindo, porque ele não enxergava. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas tentavam impedir ele. Quanto mais as pessoas impediam, mais ele gritava, mais ele gritava. E de repente Jesus, não é? Tira as pessoas e dá uma palavra para aquele cego. Sabe, querido, Jesus está aqui nessa manhã, querendo tocar o seu coração. Mas quem precisa gritar mais alto é você. Você precisa gritar mais do que essas vozes que têm tentado
te calar todos os dias. Você precisa gritar mais alto: Jesus, tem compaixão de mim. Jesus, tem compaixão de mim. Tem compaixão da minha vida. Você precisa dar um salto como aquele cego deu. Ele lançou as capas, ele lançou a sua capa. E a Bíblia diz que ele passou a seguir Jesus. Sabe, queridos, tem muitas pessoas nessa manhã que até já teve um encontro com Jesus, mas não está seguindo Jesus. Ainda está seguindo as suas emoções. Ainda está seguindo pessoas. É Jesus que nós precisamos seguir. Jesus está dizendo para mim e para você nessa manhã: clame a mim. O que você precisa deixar nessa manhã, queridos? Queria te convidar a ficar em pé. Enquanto nós cantamos uma canção, eu queria te convidar, se você tem se identificado, se o Espírito Santo tem revelado coisas no seu coração, eu queria te convidar a se ajoelhar aqui e a clamar pelo Senhor nessa manhã. É você com o Senhor. É você com o Senhor, queridos. É você com o Senhor. Clame a Ele nessa manhã. Que o seu clamor seja mais alto nessa manhã. Que o seu clamor seja mais alto nessa manhã do que as vozes que têm tentado te paralisar. O Senhor está te chamando a esse lugar secreto, a esse lugar onde Ele deseja revelar coisas grandes e ocultas no seu coração. O Senhor quer levar você a esse lugar. O Senhor está chamando famílias nessa manhã. O Senhor está chamando casais nessa manhã. Oh! O Senhor está chamando casais nessa manhã, dizendo: vocês são melhores juntos. Vocês são mais fortes juntos. O Senhor está chamando vocês nessa manhã a esse lugar. A esse lugar de oração, de quebrantamento. Clame ao Senhor. Vem para esse lugar, queridos. É uma manhã de revelação. É uma manhã de revelação na sua vida espiritual, na sua vida de oração. Eu sei que o Senhor está chamando jovens a esse lugar nessa manhã, adolescentes para esse lugar, jovens que serão movidos pela oração. Oh, Espírito Santo, ore ao Senhor, em nome de Jesus.